Vamos falar sobre fusão, dentro da reorganização societária. É mais um dos tópicos, a serem abordados. Vamos definir o que é fusão, e demonstrar a contabilização da fusão. Então, fusão é conceituado como um processo de união, entre duas ou mais empresas para formar uma nova companhia, a qual assumirá todos os direitos e obrigações. A fusão também sofre regulação do CPC 15, que está na sua revisão 1, combinação de negócios. Segundo o CPC 15, a fusão de companhias sob controle comum deve ser realizada com base do acervo líquido a valor contábil. Já a fusão de empresas entre partes não relacionadas e vinculada à real transferência de controle deve ser realizada com base no acervo líquido a valor justo da entidade adquirida, como se fosse uma incorporação, vamos dizer assim. De acordo com o CPC 15, no processo da fusão de companhias, os ajustes dos ativos e passivos a valor justo também deve ser contabilizado na conta de ajuste de avaliação patrimonial. Almeida ressalta que a fusão pode ocorrer entre empresas que não sejam partes relacionadas. Para tanto, as empresas envolvidas na transação devem encerrar suas contas de receita, custo e despesa, desde a data do início do exercício até a data da operação. Devem encerrar também as contas do ativo, passivo e PL, em contrapartida da conta fusão. Vamos criar uma conta a partir da conta fusão. A entidade resultante da fusão deve reconhecer todos os ativos passivos e o acervo líquido, capital social, também em contrapartida à conta fusão. Vamos ver um exemplo, então. Em 30 de outubro de X2, os acionistas da empresa Organizada SA e Vivendas SA decidiram fundir as duas empresas, criando uma nova entidade, a empresa XYZ SA. Essa transação vai ser realizada a valor contábil, visto que as companhias permanecerão sob o mesmo controle. Então, aqui nós temos os dados. Na Organizada, nós temos 20 mil de ativos, 7.400 na Vivendas. No final, a XYZ ficará com 27.400. Aqui temos, então a gente vê que é uma fusão completa, ou seja, nós estamos juntando duas empresas, extinguindo as duas empresas e criando uma nova empresa chamada XYZ SA. Os passivos, 6.000, 1.400 virão a 7.400. O capital social aí é 14.000 de uma, 6.000 de outra, então 20.000. Então, assim ficará a nova empresa. Então, a primeira coisa, quais são os lançamentos na empresa fundida Organizada SA? Então, vamos fazer aqui o registro da transferência dos ativos da empresa fundida para a empresa XYZ SA, quer dizer, lá na empresa Organizada SA. Então, cria-se aquela conta fusão, e aí eu credito ativos e debito conta fusão, levando todos os ativos da empresa para essa conta fusão. Registro da transferência dos passivos da fundida empresa para a XYZ SA, então mesma coisa, vou debitar passivos, vou creditar a fusão SA. E vou levar o capital social, botei aqui PL, mas só para resumir, os 14.000 relativos ao acervo líquido para a empresa, para a conta fusão. Já na empresa fundida Vivendas SA, mesma coisa, conta fusão, conta ativo, 7.400, 7.400. Passivos, 1.400, fusão, 1.400. E aí levo o PL, o capital social, 6.000 e encerro essas empresas. E aí eu vou fazer transferência agora da conta fusão para a conta da empresa XYSA. Então, primeiro eu levo da empresa que eu levei aqui, a fusão 20.000, ativos 20.000, transferência dos passivos da Organizada também, aqui a fusão 6.000, passivos 6.000, estou levando da Organizada. Também levei aqui o PL 14.000, da empresa Organizada. E agora da empresa Vivendas. Os 7.400, nós tínhamos levado.
Aqui também o 1.400 dos passivos e os 6.000 do PL. Ok? Então, neste exemplo, pode-se observar que as empresas fundidas transferiram o patrimônio líquido para o capital social da empresa XYSA. Com o processo de fusão, as empresas Organizada e Vivendas SA foram extintas juridicamente. Então, houve um processo, né, de fusão e extinção das empresas Organizada e Vivendas SA. Vamos ver um outro exemplo. Tá? Então, em 30 de outubro de X2, os acionistas da empresa Organizada SA e Vivendas SA decidiram fundir as duas empresas, criando uma nova entidade, XYZ SA. Tudo bem, igualzinho ao exemplo anterior nesse ponto. Essa transação ocorrerá entre partes não relacionadas, tá, com a real transferência de controle. Entretanto, os acionistas das duas empresas fundidas serão os acionistas da empresa XYZ SA, sendo que o controle será exercido pelos acionistas da Organizada SA. Portanto, a companhia Vivendas SA será considerada como uma entidade adquirida, né? aquela ideia, e eu terei que fazer o quê? Avaliação a valor justo, que vai mudar aqui. Então, nós temos aqui os ativos, aí tem que considerar esta informação do valor justo. Deixa eu ver aqui, tem uma mais-valia, né, de 2.000, né? Então, o valor contábil é 7.400, existe uma mais-valia de 2.000, porque é valor justo dos ativos da Vivendas SA é 9.400. Os passivos não muda nada. Evidentemente, aí o reflexo da mais-valia, né, de 2.000 vai lá para o PL 2.000. Ok? Então, o valor justo das ações, né, instrumentos de capital emitido por XYZ para os acionistas, 8.700. O valor justo é 8.000, né? Essa é uma informação que também é dada, né? Ou seja, foi quanto os acionistas receberam por transferir as ações, é que tem um R$700 de ágio. Também acontece aqui um ágio. Então, como é que ficaria, né, a estrutura? Né? Então, nós temos aqui 20.000 de ativos, 7.400, né? E ainda temos, né, mais-valia de 2.000, então vai dar 29.400. Os passivos, 6.000, né? Aqui, no caso, a gente tem o ágio, que depois a gente vai registrar também, né? Mas o passivo está a 7.400, esse ágio, ele apenas apareceu um pouco fora de ordem, está lá no ativo, né? Capital social, então, 20.000. O ajuste de avaliação patrimonial, 2.000, né? Que é aquela mais-valia, ajuste de avaliação patrimonial, okay? Contra o patrimônio líquido que está sendo levado lá para a empresa. Então, vamos fazer os lançamentos. Aqui nós temos, né, o registro da transferência dos ativos da empresa fundida, né, da Organizada, que está, então, transferindo para a empresa XYZ SA. Então, vamos debitar, né, fusão 20.000, crédito ativos 20.000. Registro da transferência dos passivos da empresa fundida para a empresa XYZ SA. Então, passivos, né, débito 6.000, crédito fusão 6.000. Registro da transferência do acervo líquido 1.400, então, né, débito patrimônio líquido 1.400, crédito fusão, 14.000, 14.000. Agora vamos fazer os lançamentos na Vivendas, né? Registro da transferência dos ativos da fundida empresa Vivendas para XYZ SA. Então, fusão 7.400, ativos 7.400. Passivos 1.400, fusão 1.400. E o patrimônio líquido, né? Débito, patrimônio líquido 6.000, crédito, fusão 6.000. Agora vamos fazer os lançamentos na empresa XYZ SA. Então, primeiro lá o da Organizada, né? Vamos debitar ativos 20.000, vamos creditar fusão 20.000, né? Transferindo, né, os valores da fusão para os ativos, né, da empresa XYZ. Depois vamos transferir os passivos, 6.000. Vamos transferir agora o acervo líquido, 14.000. Tá? Agora vamos transferir o da Vivendas, né?
na Vivendas, que é ativo 7.400, fusão 7.400. Então, débito 1.400 na parte do transferência do passivo 1.400 e no PL 6.000, 6.000. Que não muda nada nesse sentido, porque é dentro da própria empresa. Agora vai mudar na empresa que está sendo criada, né? Então, eu tenho lá débito ativo 2.000, porque é a mais-valia. Então, eu tenho que fazer esse registro aqui, ó, de ajuste e variação patrimonial 2.000. Eu tenho que registrar o ágio, que é aquele ágio de 700, né? Então, ele vai registrado quanto capital social, né? Porque eu estou transferindo, né, esse ágio. E a gente vê que os demais lançamentos permanecem, né, igual. Então, nesse exemplo, não foram considerados efeitos de impostos sobre os ajustes e valores justos. Para efeitos didáticos, acima pode observar que o lançamento contábil de 20.000 refere-se à formação do capital social da empresa. Por outro lado, houve o lançamento de 2.000 da mais-valia e houve o valor de 700 devido à contabilização do ágio. Essa foi a diferença em relação ao exemplo anterior. Vamos ao exemplo 3. Né? Em 30 de outubro de X2, os acionistas da empresa organizada SA e Vivendas SA decidiram fundir as duas empresas, criando uma nova entidade, a empresa XYZ SA. A organizada SA mantém 100% das ações do capital social da Vivendas. Esse investimento, então, é avaliado pelo MEP. Né? Como essa transação ocorrerá entre partes relacionadas e a organizada SA controla a Vivendas SA, será dado valor contábil. Então, isso sempre é uma decisão que tem que ser tomada. Então, a gente vê aqui, olha, organizada SA, ativo 5.400, né? Nós temos aqui outros ativos, né? Passivos e o patrimônio líquido. Né? Então, a primeira coisa é a transferência desses valores da organizada, né, para aquela conta fusão também. Né? 20.000. Aqui é muito importante, então, entender que eu já tinha, né, 5.400 lá na empresa, né, já era minha, vamos chamar assim. Então, eu estou simplesmente trazendo. Então, não posso considerar duplamente. Então, aqui está. Eu estou registrando o crédito, investimento em Vivendas SA 5.400 e os outros ativos, né, 14.600. Né? Aí eu tenho aqui a transferência dos passivos, aí é normal, fusão, e a transferência do patrimônio. Está faltando aqui o crédito, né? Vou registrar aqui embaixo o crédito, né, na conta fusão. Vou colocar aqui. Bom, agora vamos, né, transferir os ativos da Vivendas. Né? Fusão 7.400, outros ativos 7.400, passivos 2.000, fusão 2.000, e aqui está o PL 5.400, fusão 5.400. Aí temos, né, na XYZ, né, eu vou registrar débito, investimento em Vivendas SA, que é aquele 5.400, os outros ativos 4.600 e vou dar baixa lá na fusão 20.000. Tá? Então, aqui era a questão que existia aqui, é porque eu já era 100%, né, dono da empresa, criando uma outra. Então, levou, na verdade, a posse, né, dessa forma. Registro da transferência dos passivos também, aí é normal, fusão 6.000. E aqui a gente tem, né, capital social, né, e também, né, os outros ativos que foram levados, 7.400, que foram da Vivendas, né, agora para XYZ. Aqui é da organizada, aqui da Vivendas. Aí continua, né, levando os passivos, né, e aqui também, né, os 5.400, o registro da transferência do acervo líquido, investimento em Vivendas SA, 5.400. Então, no exemplo, pode-se observar o lançamento contábil de 5.400 referente à retirada do investimento da organizada, tendo como contrapartida o PL da Vivendas. Já o lançamento contábil de 14.000 refere-se à formação do capital social da XYZ, tendo como contrapartida o acervo líquido da organizada SA.
Bom, isso é quando é 100%, né? Agora, por outro lado, quando a fusão ocorre entre empresas que a controladora não tem 100%, o ágio derivado da avaliação do investimento pelo MEP, das empresas fundidas, né, tem que ser contabilizado como ativo intangível na nova sociedade. Se houver desistência de acionistas minoritários, o valor da participação desses acionistas tem que ser contabilizado no passivo da nova sociedade, fruto da fusão, e não no capital social, porque eles desistiram, né? Então é uma obrigação que a empresa vai ter. Vamos ao exemplo 4. Né? Em 30 de outubro de X2, os acionistas da empresa organizada SA e Vivendas SA decidiram fundir as duas empresas, criando uma nova entidade, né? Repetição. A organizada SA mantém 60%, aqui não é mais 100%, né? 60% das ações. Este investimento é avaliado pelo MEP, tem controle. Como essa transação ocorrerá entre partes relacionadas, a organizada SA controla a vivenda, será realizada valor contábil. Com base nessas informações, nos dados abaixo, vamos ver os lançamentos contábeis aqui, né? Então, aqui 3.240, outros ativos 16.760, tá? E vamos levar essa parte para lá. Ok, vamos ver aqui. Registro da transferência dos ativos da empresa, né, Vivendas, para a XYZ. Então, a gente vê aqui, né? Fusão 20 mil, tá? Investimento 3.240, que é que ela tem, né? A parte dela, né? A parte dela, e os outros ativos 16.760. Registro de transferência dos passivos da fundida para a empresa XYZ, passivos 6.000, fusão 6.000. Registro da transferência do acervo líquido 14.000. Agora vamos, né, para a organizada. É a mesma coisa, fusão 7.400, outros ativos 7.400, passivos 2.000, patrimônio líquido 5.400. Como é que vai ficar agora na XYZ? Tem lá o investimento em vivendas, que é 3.240, outros ativos 16.760 para fechar o 20 mil. Tá? Fusão 6.000, aqui não muda nada. Também, e o capital social 4.000. Agora a gente começa aqui com as vivendas, né? As vivendas é 7.400, os outros ativos, tá? E tem aqui os passivos, e no caso é o registro, né? A fusão, no caso aqui da transferência do acervo líquido, né? E da exclusão do investimento, né? Então, a gente tem aqui fusão 5.400, o investimento é 3.240, né? Capital social, que é o restante, né? Os 40%, né? Porque 60% é dela, né? Dos outros, né? Então, 2.160. Então, nesse exemplo, pode-se observar que a empresa XYZ aumentou o capital social em função da parcela do patrimônio de contábil das vivendas no valor de 2.160. Nesse caso, os acionistas das vivendas tornaram-se acionistas da empresa XYZ. Pode-se observar também que o lançamento contábil de 3.240 é referente à retirada do investimento da organizada, tendo como contraparte do PL. Né? Deixou de ser investimento, passou a ser capital social. Né? Por outro lado, o lançamento contábil 2.160 significa a contabilização do capital social da empresa através da parte do acervo líquido das vivendas que pertencia, né, aos acionistas minoritários. Eles toparam, né, entrar na sociedade. Já o lançamento contábil de 14.000 refere-se à formação do capital social, tendo como contrapartida o acervo líquido organizada, né, os ativos e passivos. Pérez e Júnior destacam que quando a fusão ocorre entre empresas em que uma participa da outra e esse investimento é avaliado pelo valor justo, entende-se que essas empresas não são partes relacionadas. Isso que esse investimento é considerado uma aplicação financeira com renda variável. Neste caso, o valor justo é contabilizado no resultado do exercício. Por fim, nota-se que nesse caso a fusão leva a transferência do controle acionário, uma outra característica. Vamos ver aqui o exemplo 5. Né? Exemplo 5. A gente tem aqui, em 30 de dezembro, em 30 de outubro de X2, os acionistas da empresa organizada Vivendas decidiram fundir as duas empresas. Né?
A organizada mantém 10% das ações do capital social de Vivendas. Tá? Esse investimento é avaliado pelo valor justo. Como essa transação ocorrerá entre partes não relacionadas e organizadas, SA não controla Vivendas, será realizada a valor justo. Tá? Essa é a característica, para a quantidade de ações que tem. Vivendas SA tinha ativos registrados a custo histórico avaliado em 7.400 e passivos em 2.000. E esses itens foram reavaliados, os ativos para 8.200 e os passivos em 2.000, quer dizer, permaneceram igual. Né? Nós temos aí uma mais-valia. Né? Então, a gente tem aí uma mais-valia de 800. Né? A gente vai mostrar como é que fica isso. Então, o registro da transferência dos ativos da fundida para a empresa XYZ, lá na organizada, né? Fusão 20.000, participação em Vivendas 660, os 10%, outros ativos 19.340. Passivos 6.000, fusão 6.000 do passivo, IPL 14 contra 14. Registro da transferência dos ativos da fundida para a empresa XYZ SA, fusão 7.400, outros ativos 7.400, passivos 2.000, fusão 2.000 e o PL 5.400. Na empresa que está sendo fundida nunca é problema, né? É mais na empresa que está sendo, né, criada. Então, na empresa XYZ SA, né, o registro da transferência dos ativos da fundida organizada SA para a empresa XYZ SA, participação em Vivendas a 660, outros ativos 19.340 para fechar os 20.000. Registro da transferência dos passivos da fundida organizada SA para a XYZ, 6.000, débito, fusão 6.000, crédito passivo 6.000. Registro da transferência do acervo líquido da fundida organizada SA para a empresa XYZ, então, fusão, débito, fusão 14.000, crédito capital social 14.000. Registro da transferência dos ativos da fundida agora, nós estamos falando da Vivendas, né, para a empresa SA, outros ativos 7.400, fusão 7.400. Passivo também, né, débito, fusão 2.000, crédito, passivos 2.000. E registro da transferência do acervo líquido da Vivendas SA e da exclusão do investimento da organizada SA em Vivendas, que é aquele 10%. Então, fusão 5%, débito, crédito, participação da organizada, quer dizer, eu vou tirar, né, os 10% e vou registrar o capital social, que é os 5.400 menos os 660, vai ser a evolução do capital social, 4.740. Então, a gente vê nesse exemplo, né, que a participação acionária da organizada SA de 660 em Vivendas SA foi eliminada, né, tendo como contrapartida o PL da Vivendas SA. Nota-se também que o capital social da empresa XYZ foi formado por 4.740, oriundo do PL, né, de Vivendas, e 14.000 do PL da organizada. Por fim, verificou-se a contabilização da mais-valia de 800 dos ativos de Vivendas e do ágio 350, que foram registrados conforme a gente já tinha mostrado em outros exemplos. O que a gente queria mostrar agora era mais os 10%, era essa eliminação, né, do investimento. E sempre, né, para efeitos didáticos, não se considera, né, prováveis reflexos tributários sobre ajustes e valores justos. Então é isso, né, dentro do processo, né, de reorganização societária, a fusão tem um papel muito importante, né? Ela é a formação de empresas. Muitas vezes as empresas fazem uma fusão para criar uma sociedade que a gente chama de SPS, Sociedade de Propósito Específico, né, para realizar um determinado trabalho. Né? Como eu falei hoje, na sociedade das SAs, hoje, principalmente na dinâmica, existe essa criação, né, de empresas, muitas vezes até empresas concorrentes formam uma outra empresa. Né? Nós já tivemos o caso aqui da Porto Maravilha, né, no Rio de Janeiro, em que empresas de engenharia, que são concorrentes, e criaram, né, com parte de seu patrimônio,
fizeram uma fusão não total, né? Foi uma fusão parcial e criaram uma nova empresa, né? Que era uma empresa de serviços, para prestar serviço no porto. Então, fico aí, né, para as nossas dúvidas, né, sugestões e críticas sobre o assunto.